Vamos dar continuidade ao livro de Marcos. A gente está na passagem, no trecho, onde Jesus está ensinando aos ouvintes o que é o reino de Deus. Então, semana passada nós ouvimos a parábola do semeador e hoje nós vamos ler sobre a parábola da semente. É outra parábola. Então, vamos ler juntos. Vamos lá? Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Bom, essa parábola só existe no livro de Marcos, não está escrito em nenhum outro evangelho. O do semeador está em Mateus, Marcos, Lucas. É um pouco diferente. O que nós vimos na semana passada é sobre o semeador que joga a semente, o reino de Deus, em vários tipos de solo. Aqui seria tipo um complemento. Ele vai falar, agora que a semente caiu na terra, o que acontece com ela? Né? Então, a gente vai estudar um pouco sobre essa parábola que ensina como o reino de Deus, então, age, cresce, germina em nossas vidas. Então, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Quem seria esse homem? Aqui não é Jesus. Por que não é Jesus? Porque ali no verso 27 está dizendo que, embora ele esteja dormindo, acordado, a semente cresce e ele não sabe como. Se fosse Jesus, ele saberia como, né? Saberia o que está acontecendo ali, a sementinha no nosso coração, mas ele não sabe. Então, aqui, quem joga é provavelmente discípulos, crentes como nós, que vamos falar de Jesus para outras pessoas. E o reino de Deus expande, então, também através dos discípulos. Ali no 27 fala, noite e dia, que ele esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A pessoa que joga a semente, que joga o evangelho, ele não sabe como a semente germina e cresce. Ele simplesmente jogou. Não é isso que acontece? Quando você encontrou Jesus, o que aconteceu dentro de você? Você consegue explicar? E o homem tenta, através da teologia, explicar como que então a semente que cai, né, quando a gente recebe o evangelho, o que é que acontece aqui dentro que a gente começa a acreditar nesse evangelho que parece uma loucura, como Paulo fala, não é? Não é uma loucura acreditar nessa história de que uma pessoa morreu por mim há 2000 anos atrás e isso ainda vale na minha vida e fala que ele transforma a minha vida. É uma loucura, mas a gente veio acreditar nisso e algumas pessoas tentaram explicar, sim, né? E para dar uma leve contextualização, vou falar sobre John Wesley e George Whitefield. São dois grandes pregadores que viveram em mais ou menos 1700 e pouco, quando houve um dos maiores avivamentos na Europa, especialmente na Inglaterra. E John Wesley, ele seguia o pensamento teológico do Armínio, e George, ele seguia o pensamento de Calvino. Qual a diferença? Nós, presbiterianos, somos mais calvinistas, mas não quer dizer que tem que ser calvinista, né? Mas Calvino fala, a salvação, ela é obra 100% de Deus. O homem é tão depravado, tão pecaminoso, que não tem como o homem, por si só, produzir fé para acreditar. Então, ele acredita que
o calvinismo acredita que Deus deu a graça e Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Se Deus escolheu essa pessoa para ser salva, a graça vai agarrar essa pessoa de qualquer jeito, que chama graça irresistível. Agora, o armeniano acredita que, certo, Jesus morreu na cruz e deu a graça para todos. Mas também tem um livre-arbítrio. O homem tem que escolher se quer ou não receber a graça. Então, a graça não é aquela graça irresistível, mas o homem pode recusar. Então, são duas assim, linhas de pensamento teológico, né? E esses dois, então, eram amigos. E quando John Wesley pregava, depois George mandava uma carta. John, meu irmão, quando você pregou isso, está errado, porque a Bíblia fala isso. E quando George prega, o John falava, não, George, a Bíblia está falando que é isso, você que está errado. Então, tinha uma rixa ali, né? Mas, o John Wesley, ele escreveu numa carta assim, existem fanáticos tanto a favor quanto contra a predestinação. Por um tempo, você tem permissão para ter uma opinião e eu outra. Mas quando o tempo dele chegar, Deus fará o que o homem não pode, ou seja, nos fará pensar igualmente. Ele está falando, é verdade, você tem a sua convicção, eu tenho a minha. Mas a gente só vai ter uma clareza, uma ideia igual, quando Deus explicar para a gente diante de Deus. Então, isso não é motivo para criar separação, desunião em Cristo. Até que quando os amigos ali ao redor do John Wesley perguntou, John, você acha que vai encontrar Jorge no céu? Aí ele respondeu, não. Não, porque Jorge vai estar tão perto do trono de Deus que a gente nem vai conseguir enxergar ele. E Jorge, antes dele morrer, ele pediu para o John, você prega no meu funeral? E John foi e pregou no funeral dele, honrando esse homem de Deus. Então, o que acontece no nosso coração? Como que é esse germinar da fé? A gente não sabe, na verdade. A gente vai encontrar essa resposta só diante de Deus. A Bíblia, algumas passagens dão sustento para um, outras passagens dão sustento para outro. Mas uma coisa certa, é um mistério. E uma coisa certa, é pelo poder de Deus que acontece. A gente sabe, então, que é uma pequena semente lançada, como na próxima parábola, depois dessa passagem, fala que o reino de Deus é uma semente de mostarda. Essa semente de mostarda é a expressão que os judeus usavam para falar de coisa pequena. O coreano fala kotak de manangó, né? Tamanho da caca de nariz, seria essa expressão. Reino de Deus é uma semente de grão de mostarda que foi lançada e cresceu de uma forma misteriosa. Essa Chong Yuna, ela é cristã, ela foi secretária executiva de Jim Rogers e ela é muito influente na Coreia e ela era da Coreia do Norte. Ela cresceu na Coreia do Norte, numa família militar. O pai era de um cargo bem alto. Então, ela cresceu super devota ao ditador Kim Jong-un. Mas ela veio para a Coreia do Sul e deu testemunho sobre a vida dela. E as pessoas perguntaram, Yuna, você conheceu Jesus, então, quando veio para a Coreia do Sul? E ela falou, não, eu conheci Jesus lá na Coreia do Norte. Aí eu pensei, deve ter sido algum cristão da igreja lá escondida, que deve ter conseguido evangelizar ela. Mas ela contou como que ela conheceu Jesus, e foi de uma forma que nunca eu tinha imaginado. Que ela cresceu, ela fugiu da Coreia do Norte com 19 anos. Ela entrou na faculdade, fez amiga, e essa amiga veio um dia e falou assim para ela, Yuna, você quer assistir uma coisa comigo?
Ela, o quê? Adivinha o que era? Dorama coreano da Coreia do Sul. Eles têm um meio de conseguir os DVDs. E quando ela ouviu isso, ela ficou muito brava. Como que você pode assistir uma coisa dessas traindo o nosso pai, né, nosso Kim Jong-un e tal? Ela até pensou em denunciar a amiga, aí ela seria presa. Mas ela pensou, puxa, como é que ela confia tanto em mim para oferecer esse DVD? Tá bom, eu vou assistir um com você. E aí foi, né? Não parou mais. E ela falou que assistia. Um dia ela pegou um DVD pensando que era dorama, mas era um programa de, sabe, premiação, melhor ator, melhor atriz, filme. E ela acabou assistindo e lá viu uma atriz que foi premiada, chegou na frente e fez o discurso, né, de agradecimento. Eu agradeço o diretor, agradeço a família, agradeço tal. E a última frase que ela falou, 하나님께 모든 영광을 돌립니다. Né? Muitos cristãos falam isso. Toda a glória eu dou para o Deus. E ela ouviu isso e aquilo ficou. Quem é esse Deus? Olha só, né, como Deus trabalha, né? E um dia, já com muita vontade de sair daquele país, ela foi à noite ao banheiro. E disse que na Coreia do Norte, todos os banheiros são fora de casa, no quintal. Ela entrou, sentou para fazer as necessidades, mas viu que a iluminação estava meio esquisita, era noite. Ela olhou para o céu e estava sem as telhas, porque a Coreia do Norte diz que o pessoal rouba as telhas, né, que é tudo... Né? E ela olhou e viu, estava tudo estrelado. E naquele momento, ela sentiu um desejo enorme e falou assim, Deus, eu quero ir para a Coreia do Sul. E ela conta depois, no testemunho, esse foi o momento que ela creu num Deus. Então, imagina, a pequena semente que alguém proferiu lá durante a premiação, trouxe transformação de vida nela. E o texto continua assim, a terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. Quem plantou feijãozinho na aula de ciências tal, sabe que demora. E sabe que não é do grão que já frutifica, mas o grão tem que criar raízes, tem que sair ralo, tem etapas. Mesma coisa acontece com nossa fé. Não é assim de um dia para outro que eu vou ficar maduro espiritualmente. Tem que ter paciência, perseverança. Esse pastor Kim Soon-ho, ele escreveu um livro que explica sobre como é o processo de amadurecimento espiritual. E ele compara crescimento espiritual com o crescimento de um ser humano, né? Fala, bebê espiritual. Como que é bebê espiritual? Vamos pensar juntos e identificar em que fase será que eu estou. Né? Bebê espiritual, aquele que está recém-convertido, está entusiasmado, porque Deus deu uma vida nova, salvação. Porém, ela é uma pessoa instável, ainda abala. Ele fica em dúvida, será que eu realmente sou filho de Deus? Especialmente quando ele não experimenta coisas de Deus. Por exemplo, orou e Deus não respondeu. Aí ele fica em dúvida, será que eu recebi a salvação? Como que é a criança espiritual? Nessa fase, a pessoa já entende a palavra é legal, né? Quer aprender mais, sabe muita coisa de Deus, mas aí tem um pequeno perigo. Às vezes, quando está nessa fase, pensa que sabe demais e quer ensinar aos outros. Não, vida de crente não é assim, tem que ser assado. Não, igreja assim, está tudo errado. Tem que fazer desse jeito. Jovem espiritual é quando chega numa fase que a palavra que ele sabe agora é vivida na vida dele. Ele começa a obedecer, acontece transformação na vida dele. Ele tem uma vida que é um exemplo para os outros. E pai espiritual é quando agora ele não vive mais para si, mas ele vive
para os outros. Ele se doa, ele sacrifica para levar outras pessoas a Cristo. Ele participa do sofrimento de Deus. Quem é maduro espiritualmente, a oração dele não é tudo voltada para si. Não é o bem-estar da família. Ele expande os seus pensamentos para os outros. Quem é maduro não fica só feliz quando tem bênção de Deus, quando Deus abre porta. Quando é maduro, mesmo que esteja em dificuldade, mesmo que esteja em sofrimento, ele consegue manter a sua felicidade, a sua paz. É isso que a gente percebe na vida de Paulo. Vamos ler juntos aqui, Filipenses 4? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, aqui Paulo está falando, eu aprendi o segredo de viver contente. Não é que desde o começo ele já era assim, mas passando por várias viagens missionárias, passando por momentos de açoite, passando por momentos em que ele é expulso da cidade, passando por vários momentos, ele chega aqui na última fase da vida, onde ele está preso em Roma, e consegue dizer, alegre-se sempre. Eu consigo viver agora contente, mesmo tendo pouco ou mesmo tendo bastante. Em toda e qualquer situação, eu consigo viver contente. E outra característica de uma pessoa madura é que o caráter, a personalidade muda e fica cada vez mais semelhante a Deus. É isso que nós vemos com a vida de Moisés. Esse número 12:3, eu trouxe em 3 versões diferentes da Bíblia, e fala assim, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Almeida, a revista atualizada, fala que Moisés era manso. Linguagem de hoje fala que ele era humilde. Qual era o contexto desse números 12? Arão e Miriam, que são os irmãos de Moisés, estão meio que questionando a liderança de Moisés. Deus só fala através de Moisés? Então, Moisés, como líder, ele poderia ter muito bem revidado com essa rebeldia dos irmãos. Mas ele, em nenhum momento, fala alguma coisa e deixa Deus agir, deixa Deus resolver. Quem é maduro é manso, ele consegue ser uma pessoa assertiva, falar corretamente, falar o que é certo e errado, sem causar divisão, mas com sabedoria, com amor, que traz união, que traz edificação. Então, qual que é o nosso papel? A gente tem que estar crescendo. Tudo bem você estar ainda na fase de germinar. Tudo bem você ainda estar fazendo caule. O importante é que você esteja em transformação e crescimento. O importante é que você não fique doente e parar no germinar. O importante é você não parar no talo. O importante é você estar em constante crescimento. Quem não está crescendo é porque está doente. A semente só cresce porque está na terra, certo? E ali no versículo está falando, a terra por si mesma frutifica. A semente estando na terra, ela frutifica. Em outras palavras, o que quer dizer isso? É tão abstrato. Tem outra parábola que fala sobre crescimento, que é a parábola da videira. Lembra da parábola da videira? Eu sou a videira, vocês são ramos. Jesus é a videira. A gente é ramo, a gente tem que estar ligado a Jesus para frutificar. E o que é isso? Ali está falando, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto.
Em outras palavras, sendo mais realista ainda, o que é isso? Ainda está muito abstrato. O que é permanecer em Cristo? Ali no verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí sim. Então, o que é permanecer? A gente está alimentando da palavra. Quem treina aqui e quer criar músculo? Eu que faço uma vez, 15 vezes em casa, uma vez por semana. Meus filhos falam, mãe, você não vai conseguir ter músculo desse jeito. Quem tem músculo tem que ser que nem Caio, 6 vezes por semana treinando. A gente quer crescer, regularmente, todo dia a gente tem que se alimentar. Você não consegue ficar uma semana sem comer. Você morre, você fica doente. Se eu quero estar em crescimento, se eu quero frutificar, eu tenho que me alimentar da palavra. Então, o desafio é esse. QT todo dia. Devocional todo dia. Amém? Vamos fazer? Vamos crescer juntos, permanecer firmes. É demorado, mas que todos nós possamos estar nesse processo de crescimento. Amém?